deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Porque Deus não sente que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Na noite deste dia, deste sábado, dia 3 de fevereiro, eu quero saudar a cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. É motivo de alegria em poder estar novamente com vocês e agradecendo ao Senhor Deus pela oportunidade que o mesmo nos concede e agradecer pela oportunidade que você está me dando para adentrar ao seu lar através desta live, para trazer uma palavra de fé, de esperança, nos dias tão difíceis que nós vivenciamos. Lutas, provações, dificuldades, perseguições. Chegamos ao ponto de falarmos: Senhor, já não aguento mais. Senhor, está tão difícil. Mas o Senhor, Ele, sabendo tudo isso, porque Ele se fez homem e passou por tudo aquilo que nós passamos. E Ele suportou até a morte e a morte de cruz. Ainda hoje, ainda essa semana eu estava dialogando com minha mãe e ela perguntou: como é que você está devido às dores que você tem sentido? Eu falei: mãe, eu estou bem. Comparando o que o meu Jesus passou, eu não estou sentindo nada.
Então nós temos que entender e compreender que o Evangelho não é apenas levantar as mãos e abrir os lábios e confessar Jesus como Salvador. Por quê? Porque você vai confessar Jesus agora. Mas não significa que você vai partir agora. É uma caminhada. E dentro desta caminhada tem muitos espinhos. E sem contar que na caminhada, no terreno que você vai ter que passar, no terreno da vida, que eu posso dizer assim, é um campo minado. E temos que saber andar, saber caminhar e sabermos aonde pisar. Porque esse campo minado, ele pode arrancar um braço, arrancar uma perna, decepar um pé. Então, a vida dentro do cristianismo nos ensina muito. Então não é apenas levantar as mãos e confessar Jesus como Salvador. É suportar as provações. Nós temos uma ferramenta chamada fé. Nós temos uma ferramenta chamada oração. Só que o ser humano, quando ele tem um encontro com Cristo, ele tem que entender e compreender que já não vive mais ele, mas Cristo vive através dele. Ou seja, nós temos que entender, não somente entender, mas aceitar a vontade do Senhor Deus em nossas vidas. E aí está o nosso grande erro, porque nós oramos, adentramos em campanha, vamos para os cultos e esquecemos que a vontade do Senhor Deus é que prevalece na nossa vida. Sabemos que nós queremos, precisamos, mas o Senhor que conhece a nossa estrutura, Ele sabe o momento certo e a hora certa de entregar algo em nossas mãos que vai nos fazer bem. Mas Ele nunca nos desampara. Ele sempre nos socorre. E eu costumo dizer que nem tudo que nós pedimos é o que nós precisamos. Então, não adianta eu e você ficarmos desesperados. Ficamos preocupados porque nós somos ser humano. Mas o Senhor Deus, Ele sempre traz algo de escape. Como as campanhas com esses temas. A campanha que nós fizemos recentemente, o Despertar da Fé. A campanha 12 dias de oração para 12 meses de solução. Tudo isso é um ato profético. Tudo isso é você materializando a sua fé. Acreditando no Deus que tudo pode em meio a um caos. Em meio a dificuldades. Em meio à tristeza. Em meio a duas doenças que eu posso dizer que é uma pandemia hoje. Que é o câncer e a depressão. Quantas pessoas depressivas e quantas pessoas cancerosas. Então, nós entendemos que o conforto para a nossa alma é a palavra de Deus. E quando essas campanhas que Deus levanta e que você vai se aproximando de Deus e a sua fé vai sendo renovada, você só tem que entender e agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Eu sei que é difícil, porque quantas vezes já chorei, quantas vezes eu passei madrugadas orando e chorando, buscando em Deus uma direção, uma resposta, e não vinha. Eu sei como é que é. Não é fácil. A mãe quer ver o filho liberto. O pai quer uma porta de emprego que tenha
uma condições para trazer uma qualidade melhor para os seus filhos. O empresário quer conseguir vender. O autônomo quer receber o que vendeu. E por aí vai. Aqueles que muitas vezes que têm o lado sentimentalmente falando, frágil, quer ser amado, quer ser amada, quer ser reconhecido. E muitas vezes fala assim, eu faço, e não me valorizam. O adversário da nossa alma, ele aproveita essas brechas para nos entristecer, para nos levar ao desânimo, ao cansaço, para nos entregar. Mas aqui fala um homem que tem uma bagagem de uma experiência dentro do Evangelho de um Deus que surpreende. É por isso que Deus nos deu essa campanha com esse tema. Eu vou buscar recurso no Deus do impossível. Mas você tem que perseverar. Em outros, tem pessoas que só procuram o Pai para receber o benefício dele, numa cura, numa resposta, e depois desaparecem. Só que, como diz a minha mãe, dor de barriga não dá uma vez só. Ou seja, problemas, ele não vem uma vez só. Acabou aqui, vem outro ali. É igual o urso, é igual o leão e o gigante. Então a nossa vida, até nós morrermos, nós vamos ter que enfrentar algum tipo de dificuldades. Porque bem da verdade, o que seria das nossas vidas se fosse só alegria, só sorriso? Não teria sentido. Se fosse só tristeza, não teria sentido. E se tudo que você quisesse, no estalar de dedo, estava nas suas mãos, que prazer teria? Então é tão gostoso quando nós passamos uma fase que nós temos que descer, chorar e falar, Senhor, me ajuda. Acabei de receber aqui uma mensagem no WhatsApp agora. Apareceu para mim e disse, pastor, ora pela minha sobrinha que está com câncer. Hoje eu recebi uma mensagem de pedido de oração. Uma mãe desesperada, pois o filho está preso. O filho está preso. Está com leucemia. E ela está recorrendo porque ela quer cuidar do filho em casa. Que eles liberem o filho para ter uma prisão domiciliar. E ela não está conseguindo. Olha o sofrimento desta mãe. Sabemos que o filho pode ter cometido um delito, tudo bem. Está pagando. Sabemos que ninguém é perfeito. Cometemos um erro. Sofremos as consequências dos nossos erros, dos nossos pecados. Mas para e pensa. Quando você erra, quando eu erro, não é só você que sofre. As pessoas que estão ao seu redor também sofrem junto. E muitas vezes você não para pensar nisso. Só pensa em você. Porque quando está cometendo o delito, é ótimo. No calor da euforia, no calor da adrenalina. Mas para e pensa. Depois tem as consequências. Pois toda ação tem uma reação. Todo ataque tem um contra-ataque. E as pessoas só estão preparadas para o ataque. Nunca estão preparadas para o contra-ataque. Muitas vezes elas se preparam para a ação, mas nunca se preparam para a reação. Muitas vezes as pessoas elas pecam, mas não estão preparados para a consequência do pecado.
E aí sofre. O Senhor Deus está avisando. O interessante é que quando a fase está boa, nós curtimos, fizemos festas. Isso é pecado, pastor? Não, não é pecado. Eu não posso, pastor? Pode. Só que no meio das festas, no meio das viagens, aonde está Deus? Será que Deus está na sua vida só quando você está numa fase difícil? E quando no momento bom? E quando está nos momentos bons, o pastor que você procura, ou seu líder espiritual, está do seu lado? Você está tendo contato com ele, ou você só procura o seu líder espiritual quando as coisas estão indo de mal a pior? Você já perguntou ao seu líder espiritual como é que ele está? Você já mandou uma mensagem para ele? Ou você só quer que ele mande mensagem para você? Eu tiro por mim porque eu falei com minha esposa uma certa feita, amor, as pessoas, até essa parte das pessoas, muitas vezes, elas só contribuem, algumas delas, muitas vezes só contribuem se vê eu fazendo live, se vê eu dentro do vale, porque se eu ficar uma semana, 2 semanas, sem postar nada, sem fazer nada, não contribui. Porque pensa que eu estou de braço cruzado. Não pensa que eu estou orando, estou no propósito com Deus. Só que eu sou ser humano, eu também canso. A mente cansa, o corpo cansa. Mas nós estamos aqui para mostrar para você que existe o Deus que tudo pode. Eu quero trazer uma palavra rápida, objetiva, às 20 horas com mais 52 minutos. Evangelho de Jesus que escreveu Mateus, no capítulo de número 8, nos traz uma narrativa linda dentro do tema. Eu vou buscar recurso no Deus do impossível. Mateus capítulo 8, versículo de número 14. Capítulo 8, versículo 5. Deixa eu ler para vocês. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Verso 7. E Jesus disse-lhe: eu irei, e lhe darei saúde. Verso 8. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado, mas dizei somente uma palavra, e o meu criado sararás. Verso 9. Pois também eu sou homem, sobre autoridade, e tenho soldados, as minhas ordens, e digo a este: vai, e eles vai, e a outros: vem, e eles vêm, e o meu criado jaz, isto ele faz. Versículo 10 do capítulo 8 de Mateus. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos seus seguidores, aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. No capítulo 8, do versículo 5 em diante, essa narrativa fala do centurião. O que é um centurião, pastor? Um centurião hoje é como fosse um capitão ou um general, melhor dizendo, que ele tinha 100 centúrio, ou seja, 100 soldados. O interessante é que de 100 soldados, esse centurião se preocupou com um. E ele chegou até Jesus. O interessante é que ele não podia, porque ele era romano. Jesus era perseguido pelos romanos. Mas esse centurião, ele viu o que Jesus fazia.
E ele disse que eu não sou digno que tu entra dentro da minha casa. Olha a autoridade de Jesus sobre um centurião, um general, um homem de patente maior. Mas ele reconheceu a patente de Jesus. E ele disse, somente uma palavra, já está falando no âmbito espiritual de cura, olha só, e meu servo será curado. O interessante é que esse centurião, ele podia muito bem buscar recurso em outros lugares. Se a bem da verdade, já não buscou. Então, mas quando ele teve a oportunidade de buscar recurso em Jesus, ele foi. Mas o que me chama a atenção é que ele foi, além de ser uma pessoa de uma patente maior, ele desceu na Barachendevas. Ele se humilhou. Não é porque você está numa posição elevada que você tem que humilhar A ou humilhar B. Não é só porque você tem uma condições financeiras boa que você pensa que você está por cima. Não é porque você hoje conseguiu estar hoje numa posição de destaque que você tem que esquecer aquelas pessoas que te ajudaram. Não é só porque você conquistou o que você sempre sonhou que você vai virar as costas para aquelas pessoas que um dia estendeu as mãos para você. Jesus, ele olha para aquele homem e disse, eu irei até a sua casa. Ele disse, não, eu não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado, mas somente uma palavra e meu servo será curado. Ele só disse, só fala uma palavra de cura, que meu servo será curado. E a Bíblia nos afirma que Jesus olhou para os seus seguidores, aqueles que estavam seguindo Jesus, pessoas que estavam ligadas com Jesus, quem sabe, muitas vezes, pessoas que estão caminhando comigo dentro dessas lives, já tem tempo. Jesus para e olha para eles. Nem em Israel encontrei tanta fé. Ou seja, aonde Jesus pensava que ele ia encontrar pessoas com atitude de fé, pessoas que exercessem a fé, ele não encontrou. Ou seja, muitas vezes você vai receber ajuda da onde você menos espera. Você vai receber uma direção de quem menos você espera. Você que está ao alcance desta live, você vai receber um sinal de menos de quem você espera. Foi o que Jesus disse, nem em Israel, o berço do cristianismo ali, encontrei tanta fé. Quantas vezes você chora e aí você liga para A, liga para B e não atende? Hoje nós estamos vivendo uma era da tecnologia, porque o que me chama a atenção que o centurião não pegou o WhatsApp e mandou a mensagem para Jesus. O centurião não mandou um e-mail para Jesus. O centurião foi até a Jesus. Hoje, as pessoas querem resolver algum problema ou precisam de alguma resposta, manda mensagem no WhatsApp, espera a pessoa visualizar para depois resolver o que tem que resolver. A outrora não mandava mensagem, já pegava o telefone e já ligava. Hoje já não liga mais. Hoje para a mãe manda uma mensagem para a mãe em texto. Manda mensagem para o filho em texto. Por que não liga? Para ouvir a voz da pessoa. Por que não liga? Este homem foi até Jesus.
buscando recurso, ele foi até Jesus. Se você quer recurso de Deus, você precisa ir até Jesus. E como que eu vou até Jesus, pastor? Dobrando os joelhos, ou da forma que você se posicionar em reverência a Ele, você está indo até Ele. E a Bíblia nos afirma que o centurião, ele foi até Jesus. Não foi Jesus que foi até ele. Agora imagina a multidão, o povo tudo ali no meio, aquele centurião, ele vem com a sua armadura, desce do seu cavalo, e as pessoas abrem passagem, e ele vai até Jesus, olhando nos olhos de Jesus. E Jesus olhando para aquele centurião, homem de posição, romano, e ele só disse o que eu acabei de ler. E ele disse, olha, eu tenho homens sobre a minha ordem, sobre a minha autoridade, que eu falo para eles, vai e eles vão, vem e eles vêm. Mas o Senhor é diferente. Só basta uma palavra e o meu servo será curado. Mas vou digo, e muitos verão o Oriente, Jesus dizendo sobre os sinais, e ali o milagre aconteceu. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que você vai viver algo da parte de Deus, em busca do recurso no Deus do impossível. O meu Deus vai te surpreender, mas para isso, você tem que se posicionar como esse centurião se posicionou. Em primeiro lugar, ele teve coragem de ir até Jesus. Segundo lugar, ele teve fé para falar com Jesus. Só libera uma palavra. E dentro disso, ele teve coragem de relatar para Jesus qual era o problema, qual era a situação. Jesus podia muito bem falar para ele, mas você não procurou recurso em outros lugares? Tem tantos médicos, você numa posição elevada como um centurião renomado, não foi? Jesus não falou isso para ele. Jesus humildemente disse, eu vou até a sua casa. Ele disse, não, eu não sou digno, só quero uma palavra. Tem pessoas que estão sedentas, desesperadas, e só precisam de uma palavra que vai mudar a vida dela. E eu costumo dizer, e eu fiz até um cartaz que Jesus falou comigo, um diálogo e um desabafo com a pessoa certa muda a trajetória da tua vida. Diálogo é uma coisa, desabafo é outro. Então pare e pensa com quem você desabafa e com quem você tem um diálogo da sua vida. Porque só vai te entender quem já passou o que você passou. Só vai compreender quem já passou o que você passou. Só vai te abraçar de verdade quem já viveu o que você viveu. Nunca esqueça disso. Vamos orar. E pela misericórdia de Deus eu estou aqui para orar por você e te ajudar. Nesse momento, eu quero convidar você para junto comigo, no segundo dia dessa campanha, orarmos e falar com Deus de Israel. Oremos. Atenção, Brasil. Agora, o pastor Anderson de Souza convida você a fazer parte da maior corrente de oração do Brasil. Nesse momento, pare tudo o que você estiver fazendo e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Momento da oração com o pastor Anderson de Souza. Grande Deus, glorioso e maravilhoso Pai,
já estou de joelhos dobrados, adentrando a tua presença, deixando a esfera física e adentrando a esfera espiritual. E sabendo, meu Deus, que quando eu adentro a esfera espiritual, em um novo, ó Deus querido, nível, eu quero, meu Pai, lhe pedir o perdão dos pecados, das fraquezas e das falhas que tenho cometido, para que a minha oração, meu Deus, intercessória, não venha a ser bloqueada, impedida e neutralizada no mundo espiritual. Pois neste momento, eu estou, meu Deus, unindo a minha fé, a fé da minha irmã, a fé do meu irmão, ó Deus, que crer no Deus que tudo pode, no Deus que tudo faz. E é por isso, meu grande e eterno, eu estou apresentando ao Senhor o segundo dia desta campanha de oração, que está debaixo do tema: eu vou buscar recurso no Deus do impossível. Meu Senhor e meu Pai, o centurião do capítulo de número 5 do Mateus, do versículo 14 em diante, meu Pai, ele foi buscar recurso no teu filho. Sim, ele foi buscar recurso, porque a sua palavra nos afirma, em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e acharei descanso para vossas almas. O interessante é que o Senhor continua dizendo: porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Meu Deus, eu sei que dentro desse texto, o Senhor, meu Pai, convida o ser humano que está vivendo em fases difíceis. Meu Deus, o Senhor está dando a oportunidade de nós buscarmos no Senhor o recurso que nós não conseguiríamos, meu Deus, em outro lugar. Meu Deus e meu Pai, o teu filho Jesus é o maior psicólogo, pois ele sabe ouvir, porque ele já passou tudo que um ser humano tem vivenciado na face dessa terra. Então ele sabe, Senhor, ouvir e também aconselhar. O teu Espírito Santo, que é o nosso guia, o nosso consolador, que trabalha, meu Deus, em nossas vidas e nos fortalece nos momentos difíceis a qual vivenciamos. Meu Deus e Pai, quantos irmãos e irmãs estão comigo nessa corrente de oração? Meu Deus, mesmo, Senhor, meu Pai, algum deles viajando, meu Pai, em momento de férias, meu Deus, mas não abriram mão, Senhor, de tirar, meu Pai, hasta 1h20, ó Deus, para falar com o Senhor, para ouvir a sua palavra, meu Deus, para se alimentar, para sustentar a sua vida espiritual. Grande e eterno, isso demonstra, meu Deus, que colocamos o Senhor, meu Pai querido, em nossas vidas. Ó Pai, pois somos dependentes do Senhor, principalmente, meu soberano, nos dias atuais, a qual a sua palavra se cumpre dia após dia. Meu Deus, eu estou observando quantos pedidos, meu Pai, de socorro, de recursos ao Senhor. Meu Deus, quando eu estava hoje lendo os pedidos de oração, meu Pai, no meu YouTuber, meu Deus, quantos pedidos! Meu Deus, pessoas, meu Pai,
recorrendo, meu Deus, à oração. Meu Deus, e eu glorifico o teu nome, meu Pai querido, não pelos pedidos, meu Pai. Eu glorifico o teu nome, Senhor, não pelas provações. Eu glorifico o teu nome não pelas lutas. Mas eu glorifico o teu nome, porque no meio das lutas, no meio da dificuldade, no meio da dor, do sofrimento, meu Deus, as pessoas não estão acomodadas. Estão, meu Pai querido, despertando a fé e acreditando no poder da oração de um servo, no poder de oração de uma serva. E o Senhor deixou bem claro na tua palavra, meu Deus, a qual eu já disse algumas vezes em Tiago, capítulo 5:16, que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. E eu creio nessa verdade, meu Senhor, meu Deus.